Plutão em Aquário. Como esse movimento celeste pode mexer com você e com a sociedade? Você sabe? Com certeza você já ouviu falar que Plutão entrou em Aquário. Mas o que isso significa? Por que ele é tão importante para os próximos anos? Vem comigo que eu te conto tudo. Oi pessoal, eu sou a Kim Bins, eu sou astróloga aqui no Movimento Astrologia Luz e Sombra, formada pela minha mestra e mãe de coração, a Cláudia Lisboa. Sou astróloga profissional há mais de 10 anos, formada em psicologia e com especializações em psicologia junguiana, coaching e florais, e estou muito feliz de estar aqui com vocês, trazendo a astrologia de forma terapêutica. Se você chegou até aqui é porque provavelmente você curte astrologia e tem pesquisado sobre esse assunto aqui no YouTube. Então, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal Astrologia Luz e Sombra, se inscreva para acompanhar toda a nossa programação. Esse vídeo faz parte do quadro de Astrologia Terapêutica e se você quiser mais conteúdos como esse, não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. E antes desse vídeo começar, eu já tenho uma super dica para você. Hoje eu vou falar sobre o trânsito de Plutão em Aquário. E para você acompanhar esse nosso papo astrológico, vai ser muito legal você ter em mãos o seu mapa astral. E aí você pode observar aonde o Plutão pode estar passeando pelo seu mapa. Então, se você já tem ele aí, vambora. Se você não tem ele aí, não se preocupe, é só você acessar www.astrologialuzisombra.com.br e gerar o seu mapa astral gratuito. Receber a sua mandala com todas as posições dos astros no seu céu de nascimento. Então vai lá, gera o seu mapa, o link já deve estar aparecendo aqui na tela e também vai estar na descrição do vídeo. Então vai lá, gera o seu mapa e volta que eu tenho muita coisa para compartilhar com você. Ah, e fica comigo até o fim, porque eu tenho uma segunda dica e obviamente quero saber quais foram os insights do nosso papo de hoje. Mas e aí? Por que essa entrada de Plutão em Aquário é um movimento tão importante? Plutão é o planeta das grandes e profundas transformações. Ele é o planeta que está mais distante do Sol e por isso ele demora cerca de 250 anos para dar a volta completa em torno do zodíaco, passando por todos os signos. Ou seja, aquilo que a Lua faz em 28 dias, Plutão demora 250 anos para fazer. Então ele fica durante muito tempo em um determinado signo. Diferente de outros planetas que têm uma regularidade nesse período que passam no signo, o Plutão tem uma órbita muito elíptica, o que faz com que ele passe tempos diferentes nos signos. Alguns signos ele é mais rápido, chegando a ficar até cerca de 12 anos, especialmente dos signos de Virgem até Capricórnio, e a partir dali ele começa a ficar mais tempo nesses signos, até chegando a 30 e poucos anos. Então, desde 2008, ele vem passando pelo signo de Capricórnio. E no ano passado, em 2023, ele começou a sua entrada em Aquário. Como vocês sabem, os planetas retrogradam, então ele está agora nesse momento de samba entre essa entrada em Aquário e a saída de Capricórnio. Plutão ficou 15 anos em Capricórnio, transformando diversos assuntos acerca de poder, hierarquias, formas de trabalho e de estruturação da sociedade. E agora ele vem se movendo para Aquário, que é um signo que fala de valores humanitários, de tecnologia, de inovação, de fraternidade e da relação de comunidade. Então, quanto tempo Plutão vai ficar em Aquário? 20 anos. Então, ele começou a sua entrada em março do ano passado, ficou de março a junho em Aquário, voltou para Capricórnio, e agora fez uma entrada importante no dia 20 de janeiro em Aquário e vai ficar até setembro. Depois vai ter a última entrada em Capricórnio até finalmente em novembro de 2024 entrar definitivamente em Aquário e vai ficar nesse signo até 2044. Então vão ser 20 anos em que nós vamos viver essas grandes e profundas transformações. Então aqui a gente começa a entender a importância desse movimento. E, obviamente, a importância em termos coletivos, já que é um planeta geracional, né, que vai falar de toda uma geração que vai, por exemplo, nascer com
Plutão em Aquário e, enfim, todos nós que vamos atravessar esse longo trânsito de Plutão em Aquário. Uma das formas que a astrologia tem de olhar para essas tendências e perspectivas do futuro, o que pode acontecer com Plutão em Aquário até 2044, é olhar para o passado, olhar para as últimas vezes em que Plutão esteve em Aquário e que informações a gente tem a respeito dessa época, o que aconteceu. Então hoje eu vou comentar aqui 2 períodos em que Plutão esteve em Aquário e algumas coisas importantes que aconteceram nessa época. Então, a penúltima vez que Plutão esteve em Aquário foi de 1532 até 1553. E uma das coisas muito importantes que aconteceu nessa época foi a divulgação da visão heliocêntrica de Copérnico. Então, imaginem a grande revolução que aconteceu nessa época, quando mudou completamente a visão de mundo, de que a Terra já não é mais o centro do sistema solar, e sim o Sol. Então, uma mudança na visão de mundo e uma mudança nesse entendimento de como funciona o universo. E outra coisa que aconteceu nessa época foi a Revolução Inglesa, né, em que o Henrique VIII decidiu que o Papa não ia mais decidir com quem ele ia casar. E apesar de parecer uma coisa simples, na verdade, imaginem o poder, né, que a Igreja tinha sobre o Estado, sobre os reis e rainhas, decidindo as dinastias que iriam seguir no poder dali para frente. Então, esse foi um momento em que houve uma separação da Igreja e do Estado. E a partir dali, a Igreja começou a não influenciar mais essas decisões. Foi um momento em que ele desfez os monastérios, né, tirou essas propriedades da Igreja e colocou a Igreja em outro lugar dentro da sociedade. Então, houve também uma mudança importante na dinâmica de poder daquela época. E uma das coisas que também é comentada é justamente o quanto a Igreja não queria que algumas revoluções, né, das ideias fossem divulgadas, como, por exemplo, a própria questão do heliocentrismo de Copérnico. E a última vez em que Plutão esteve em Aquário foi de 1778 a 1978, em que uma das coisas importantes que aconteceu foi a Revolução Americana, que buscou a sua independência, e nessa época foi feito o documento da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que é a base da Constituição Americana até hoje. Também foi nessa época que aconteceu a Revolução Francesa, com os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, uma revolução que acontece por uma burguesia crescente que não tem espaço na velha estrutura da sociedade e uma monarquia que não dá conta da crise que está se dando, e por isso há um movimento de grande transformação na dinâmica de poder que acontecia ali, da mesma forma que aconteceu com Plutão em Aquário na última vez, mas é em relação à Igreja e esse Estado, né? Então, algumas coisas que vão se aproximando. E foi também no último Plutão em Aquário em que Urano foi descoberto. E com a descoberta de Urano, descobriu-se então um planeta para além daquele sistema solar que já existia e se abriram então novas perspectivas em relação ao universo. Então é interessante, né, que na penúltima vez já houve uma mudança na visão do sistema solar pela visão heliocêntrica e na última vez houve uma mudança na visão do sistema solar pela descoberta de Urano. Então, vamos imaginar o que mais pode vir por aí. Plutão é o planeta das grandes e profundas transformações. Ele, como um vulcão em erupção, traz à tona tudo aquilo que precisa ser transformado. Então é o momento de a gente encarar tudo aquilo que estava oculto, seja sobre a gente, na nossa própria vida, ou aquilo que estava oculto na sociedade, que é o que o trânsito de Plutão em Aquário pode fazer. Então, lembrando que a sombra, o oculto, não é necessariamente algo ruim, né? Podem sim ter lá coisas muito difíceis, mas também podem ter grandes recursos, uma grande criatividade, um grande potencial que ainda não foi utilizado e aproveitado. Então isso me lembra muito uma narrativa, né, que acontece em torno da história lá do Senhor dos Anéis, que é quando os anões eles vão, né, cavando no submundo, né, lá embaixo da Terra, que é a Terra de Hades, a Terra de Plutão, e eles descobrem o Mithril.
que é um metal super poderoso. Para quem lembra do Senhor dos Anéis, a armadura que o Frodo ganha para enfrentar toda a sua jornada era uma armadura de Mithril. Era esse material. Então é um material muito potente, um recurso muito poderoso que pode salvar o mundo. Agora, o que a gente vai fazer com esse recurso? Então, aí também entram algumas questões já de Plutão em Aquário, né? Quando a gente encontra recursos, tecnologias, o que a gente vai fazer com esse recurso? Como aproveitar isso? Podem aparecer questões éticas de como utilizar esses recursos, que pode ser através mesmo, né, da ciência, da tecnologia. E, ao mesmo tempo, o que mais tem embaixo da Terra? Além do Mithril, esse super metal, recurso super poderoso, também tem Balrog, né, que é aquele grande monstro que vive em Morgoth. E uma cena épica, né, que acontece no Senhor dos Anéis é a luta de Gandalf, né, o mago, com esse monstro Balrog. Então, na sombra também existem os nossos monstros. E existem os nossos monstros pessoais, o nosso inconsciente pessoal, mas com Plutão em Aquário, como a gente está falando aqui de algo que é do coletivo, a gente também vai enfrentar os monstros que existem na sociedade. Lembrando que isso é muito importante, gente, os monstros que existem na sociedade são também monstros nossos. Jung dizia que se existe algo de errado com o coletivo, existe algo de errado com o indivíduo. Se existe algo de errado com o indivíduo, existe algo de errado comigo. Então, um processo importante na hora que começam a aparecer esses monstros na sociedade é a gente não apontar e dizer é culpa disso, é culpa daquilo, encontrar o bode expiatório da história. Mas o momento de a gente entender como a gente de alguma forma faz parte desse processo e entender que tomar consciência e fazer um processo individual faz parte de iluminar e conscientizar, né, a consciência coletiva sobre o que está acontecendo. Então eu sinto que Plutão é esse planeta que faz a gente olhar profundamente para tudo que está oculto, que podem ser os nossos maiores monstros, mas também podem ser os nossos maiores recursos. Então, como a gente vai entendendo esse equilíbrio e aproveitando os recursos para cuidar daquilo que são esses nossos monstros. Então, com Plutão entrando em Aquário, né? Quais são os temas que podem vir à tona? Quais são os Balrogs, né? E os Mithrils que a gente pode encontrar por aqui? Então, desde que Plutão começou a entrar em Aquário, algumas coisas me chamaram a atenção. Como eu falei, já em 2023 ele teve uma primeira entrada, que foi ali de março a junho de 2023. E algo que aconteceu ali naquela época que me chamou muito a atenção foi o escândalo que teve das vinícolas do Rio Grande do Sul aqui no Brasil. Vinícolas que, enfim, mantinham alguns de seus colaboradores, né, em condições que são consideradas um trabalho escravo nos tempos modernos, né? Então, é importante saber que duas dessas vinícolas, uma tinha uma certificação do Great Place to Work, então os melhores lugares para se trabalhar, e outra tinha assinado o Pacto Global da ONU justamente para ter ações eficazes na busca por diminuir essas condições de trabalho que não são dignas, diminuir exatamente o trabalho escravo na sociedade moderna. Então, qual é o valor, né, de assinar de uma empresa que assina um pacto que se beneficia exatamente daquilo pelo qual ela diz que está, né, lutando para que não exista? Então, aqui a gente vê vários problemas, né? Os problemas da exploração, né, da sociedade, as questões humanitárias, né, que vem aqui como algo muito importante. Que condições são essas que essas pessoas estão vivendo? E, ao mesmo tempo, essa certificadora, né, está sendo questionada em relação ao seu certificado, como ela vai certificar e não foi capaz de perceber alguma coisa nesse sentido, né? Então, uma certificação que é feita online, com a empresa não vai a loco, né, para verificar.
É uma certificação, claro, que é feita dentro da própria empresa, né? Os próprios colaboradores aqui avaliam, né, se a empresa é um bom lugar para se trabalhar. Enfim, tem várias questões. E a ONU também, né? Uma organização que justamente teria, né, essa importância em relação a cuidar da humanidade, Organização das Nações Unidas, e, enfim, a gente sabe o quanto essa instituição já não está conseguindo muito, né, exercer o seu papel no mundo. Então, a gente começa a ver as falhas, as imperfeições nas instituições, e isso pode acontecer mesmo em instituições que dizem, né, que cuidam do ser humano, que prezam pelo ser humano, que prezam pelos valores humanitários. Plutão traz tudo à tona. Agora, é claro que ele também pode trazer à tona, justamente quando a gente vê que tem todas essas falhas, todos esses desafios, todos esses Balrogs nessas questões, pode surgir também o Mithril, que são pessoas que vão se reunir para fazer algo diferente pelo mundo, né? Então, é aí que a gente tem que colocar o nosso foco, né? De, sim, se esse lixo vem à tona, a gente precisa entender que é importante enxergar isso para que alguma mudança possa acontecer. E outra coisa que aconteceu agora, nessa segunda entrada de Plutão em Aquário, que aconteceu no dia 20 de janeiro, foram as manifestações que aconteceram na Alemanha. Então, em várias cidades da Alemanha, muitas pessoas, mais de 1 milhão de pessoas no total, saíram às ruas para se manifestar contra algo que elas entendem, né, que está indo completamente fora do que elas acreditam. O que aconteceu? Por que essas manifestações agora? O que eu encontrei aqui na minha breve pesquisa foi que em novembro de 2023 houve uma reunião de um partido da Alemanha que a princípio era para ter sido uma reunião secreta. Mas o jornalismo investigativo descobriu essa reunião e revelou essa reunião, e revelou também a pauta da reunião, que teria sido uma reunião para falar sobre o processo de remigração. O que seria a remigração? O processo de mandar de volta imigrantes para os seus lugares de origem. Então, agora em dia 10 de janeiro, esse partido confirmou que realmente houve essa reunião lá em novembro, mas negou a pauta da reunião. De qualquer maneira, as pessoas foram às ruas para manifestar, né, entendendo que esse processo de remigração teria algo muito próximo, muito parecido com o que aconteceu no nazismo, né? Então, vários dos cartazes, né, diziam que não é possível votar nesse partido. Votar nesse partido é como votar lá no ano de, agora eu não lembro qual, mas que foi o ano que Hitler chegou ao poder. Então, tem toda uma questão importante acontecendo aqui, mas especialmente em relação a Plutão em Aquário, que é o que eu vou focar aqui, né? Plutão é essa potência de trazer à tona. Então, aquilo que estava oculto foi revelado, né? E a partir disso também, quais são as temáticas? Remigração, né? Enfim, isso aconteceu também em algum momento, né? O Trump também quis colocar todos os imigrantes de volta, né, para fora dos Estados Unidos. Então é uma coisa que está aí, né? E o quanto isso foi pensado, então, como algo que não faz sentido, né? E para as energias aquarianas isso não faz sentido, porque Aquário vai falar justamente dessa potência, né, de igualdade, liberdade, fraternidade. É poder juntar com o diferente, é poder valorizar as diferenças. E como eu já citei hoje, O Senhor dos Anéis, me lembro claramente, né, do momento em que se monta a Sociedade do Anel, mas especialmente quando se junta a equipe, né? Qual é a equipe que vai ajudar o Frodo a fazer sua jornada, sua travessia? É uma equipe que vem um de cada mundo, né? Então, o próprio Frodo, que é um hobbit, e tem ainda na equipe um homem, um elfo, um anão e um mago. Então, todos eles se juntam para cuidar dos desafios que estão acontecendo ali. Então, separar é o oposto do que Aquário quer fazer, né? Que é juntar. Então,
algo importante de ser visto para poder pensar, né, o que é cuidar desse próximo, o que é cuidar da humanidade, o que é ser humanidade, o que é ser ser humano. Então, acho que esses dois eventos trazem alguns temas à tona, né, em relação aos valores humanitários, à solidariedade, ao respeito às diferenças, que são temas importantes aquarianos. Agora, outro tema muito importante é a questão da tecnologia, né? Então, a gente também pode descobrir o melhor e o pior da tecnologia nos próximos anos. Então, algumas notícias também que chegaram até mim nessas últimas épocas foi, por exemplo, a possibilidade de descobrir um câncer muito antes de que ele começasse realmente a se desenvolver através de tecnologia. Então, isso seria algo muito potente, muito bonito, e que aí também vai nos mostrar o quanto a tecnologia pode fazer grandes e profundas transformações em como a gente pensa a vida e a morte. E aí entram todas essas questões da tecnologia e do humano, o quanto isso se mistura, né? O quanto podemos daqui a pouco estar realmente criando partes do corpo humano que são feitas de tecnologia e como isso vai se dar. E, ao mesmo tempo, os desafios da tecnologia, né? Seja uma notícia também que eu vi que me espantou bastante foi a questão de um homem que poderia hoje ter mais de 500 filhos. Como isso é possível? Um homem que foi mudando de país em país na Europa e foi doando espermas em vários bancos, que você tem um número de vezes que você pode doar num banco, mas os bancos não estavam conectados entre si, não sabiam que, né, tinha alguém que estava viajando e doando espermas. Então, imaginem os desafios que isso pode trazer em relação às questões genéticas, né? E tudo isso feito porque existe essa tecnologia que permite uma série de coisas incríveis, mas que também precisa estar atento aos seus protocolos de segurança. E os protocolos de segurança entram muito também as questões de dados, que a gente já viu bastante por aqui. Então, esse Plutão em Aquário tende a trazer à tona, né, tudo aquilo dos maiores desafios que a gente pode viver em relação à tecnologia e também as maiores potências em relação a isso. Então, falei um pouquinho sobre Plutão em Aquário, que é um trânsito coletivo que vai transformar a sociedade como um todo. Muito importante, gente, não quero aqui fechar nas possibilidades que eu falei, são algumas interpretações desses símbolos, mas muitas outras coisas são possíveis, inclusive se vocês, entendendo o que eu estou compartilhando aqui, já perceberam algumas coisas e quiserem, comentem aqui embaixo que eu vou adorar ler e pensar isso junto com vocês, tá? Mas agora também entender o que é isso na nossa vida, né? Então, vai ser muito importante a gente olhar onde a gente tem aquário no nosso mapa, hora de pegar o mapa, né? Onde você tem aquário, que tem esse símbolo aqui, né? E especialmente o início do aquário, porque como a gente viu, Plutão vai demorar 20 anos para fazer toda a sua trajetória por esse signo. Então você vai olhar em que área da vida, em que casa astrológica que o Plutão está caindo. Ali que vão acontecer essas maiores transformações. Ali é que pode vir à tona coisas que precisam ser transformadas. E é onde a gente pode ter que lidar com o nosso Balrog, né, com os nossos monstros, mas também é onde a gente pode descobrir o nosso maior recurso, o nosso Mithril. Então, além de ver qual é a área da vida, casa astrológica, aonde está caindo essas transformações, a gente pode olhar se a gente tem algum planeta ou ponto importante do nosso mapa nesses primeiros graus de Aquário, Leão, Touro e Escorpião. Porque esses são os signos que vão ser mais desafiados por esse trânsito, né, em que muitas vezes a gente tem essa sensação de que alguma coisa precisa mudar, mas a gente não sabe muito bem ainda por onde começar. Então, é importante viver o processo de desapego, o processo de deixar ir, né, de realmente abrir mão daquilo que não serve mais, daquilo que não é mais essencial para nossa individualidade, para nossa personalidade. E, obviamente, dependendo de qual é o planeta ou ponto que está sendo tocado por Plutão, é exatamente essa função na nossa vida que tem a possibilidade de passar por uma grande e profunda transformação. Qual é o potencial que existe ali que a gente ainda não teve acesso? Quais são os processos
inconscientes que podem às vezes estar desafiando a nossa vida e a gente nem está percebendo que aquilo está acontecendo. Então, é a hora de Plutão revelar as verdades que existem em relação àquela potência, àquela função. E para as pessoas que têm planetas e pontos importantes, especialmente nos signos de ar, Gêmeos e Libra, e de uma forma um pouco mais sutil, nos signos de fogo, né, Áries e Sagitário, vão receber essa transição de uma forma fluida. Então, aqui é possível que essas grandes e profundas transformações, a pessoa sinta que está mais pronta para isso, como se tivesse uma maior clareza daquilo que precisa se desapegar e qual é o caminho que deve seguir. Isso não quer dizer que vai ser mais fácil, mas simplesmente de que há uma maior sabedoria para efetuar essas transformações. Diferente dos signos fixos, que são os que eu falei anteriormente, né? Leão, Touro e Escorpião, aonde pode haver uma maior crise por saber que a transformação precisa acontecer, mas ainda não ter muita clareza de qual é o caminho para fazer para isso acontecer. Então hoje eu quis falar um pouquinho para vocês sobre Plutão em Aquário, explicando um pouquinho o que é o Plutão, que transformações ele trouxe nas últimas vezes que ele esteve em Aquário, e algumas coisas que a gente já percebeu que estão rolando por aí agora, nessa nova entrada, e algumas ideias e perspectivas do que pode vir a rolar aí até 2044. E, obviamente, como isso influencia a nossa vida individual. E é aqui que vem a minha segunda dica para você que ficou comigo até o fim. Para você pensar o seu ano, o seu ciclo, é muito importante que você possa conhecer os seus trânsitos astrológicos. Hoje a gente falou sobre o trânsito de Plutão, mas existem vários outros planetas que estão em outros signos e que estão trazendo também movimentos importantes para a nossa sociedade e para a nossa vida. Então, se você quiser uma ferramenta para fazer o planejamento do seu ciclo anual, você precisa conhecer o Mapa de Previsões, em que você vai receber um documento escrito e interpretado pela minha mestra Cláudia Lisboa, em que você vai ter as tendências do seu momento para os próximos 12 meses à frente. Tanto os trânsitos de Plutão, se está mexendo com algum planeta, né, na sua vida nesse momento, ou outros planetas importantes também, como Urano, Netuno, Saturno, Júpiter. Entendendo tudo isso, você pode saber melhor, né, como aproveitar as oportunidades que o momento está trazendo para você e também lidar com os desafios que o momento pode estar também propondo nesse momento. Então, se você quiser aproveitar esse início de ano para se preparar para os seus próximos 12 meses, você pode clicar aqui no link que vai estar aparecendo na tela ou na descrição do vídeo para conhecer o Mapa de Previsões. E antes desse vídeo terminar, vão aparecer duas opções de conteúdo para você continuar aqui com a gente. Eu tenho certeza que alguma delas vai fazer sentido para você. Não se esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. Semana que vem eu volto com mais astrologia terapêutica. Um beijo e até!